Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Essa é a nossa última aula sobre planejamento estratégico. Então, hoje a gente vai falar sobre as ferramentas para um bom planejamento estratégico. Bom, a essa altura você já usou aí todas as ferramentas que a gente indicou, já fez as análises necessárias para o seu planejamento estratégico, para o planejamento estratégico da sua empresa. Bom, você já entendeu também, né, onde você está, o seu ponto A, já traçou as suas metas, já sabe o que você tem que priorizar e quais as mudanças você vai ter que implementar. E aí, agora, como que a gente traz isso para o dia a dia, né? Como que a gente faz esse plano de ação para as coisas realmente acontecerem? Hoje eu estou aqui com o meu parceiro Ricardo, mudamos aí um pouco de figuras, né? Hoje vim trazer um assunto que para mim é muito gostoso de falar, e aí trouxe o Rick porque eu também sei que ele tem uma visão um pouco diferente de como planejar e fazer acontecer, né, Rick? Então eu quero saber aí um pouquinho como que você faz, pega suas metas, como que você planeja aí ao longo dos anos, conta um pouquinho pra gente que depois eu vou abrir aqui os meus segredos. Então, olá empreendedor, olá empreendedora, bom ter você aqui nos assistindo, criando conteúdo. Sobre essa questão de planejamento, como eu sou advogado, né, por essência, acaba que eu tenho um planejamento um pouco diferente do padrão, né? Porque todo mundo tenta se planejar, já o advogado às vezes é pego de surpresa por algumas situações e aí você tem que sair encaixando as situações que aparecem no dia a dia dentro de um planejamento maior. Mas, de uma maneira geral, a gente faz um planejamento, eu costumo fazer um planejamento a cada 3 meses, trimestre. Então, eu me planejo sempre no início do ano até março, abril, mais ou menos, e aí depois eu vou, assim, sucessivamente, a cada 3 meses eu vou fazer um planejamento. E aí a gente vai, assim, com isso eu tenho 4 ciclos durante o ano. O início do ano, o meio do ano, aquele meio antes de junho, julho ali, aí depois a segunda metade do ano, e aí depois a finalização do ano, quando assim, fica mais corrido, mas todo advogado tem um recesso que acontece aí pelo dia 20, 22 de dezembro, e aí depois a gente tira férias e vai até janeiro. Então, são 4 ciclos de planejamento por ano, que a gente tenta manter aí um certo padrão, né, Paulo? Eu acho que não existe padrão, Rick. Assim, é a minha área de atuação, né? Eu trabalho com isso e eu já vejo diferentes rotinas, diferentes profissões e realmente cada pessoa é única. Então, assim, se a gente acha que vai achar no Google ali a forma mágica, não existe. Então, tem que fazer de um jeito que funciona para você. Né? E para mim, assim, eu sempre tive muita facilidade. Eu sempre, desde muito nova, eu lembro, eu sou uma realizadora de sonhos, eu vivo para realizar sonhos. Então, ao longo da minha vida, eu fui criando e aperfeiçoando métodos de fazer esses sonhos se tornarem realidade. Então, eu lembro que quando eu era criança, eu sonhava em ser professora. Aí eu tracei um plano de ação com 16 anos. Meu pai não queria que eu fosse professora. Ai, filha, vai ser professora. Eu falei, pai, eu quero. Ele falou assim, então tá bom, quero ver que você me convence. Aí fui lá, mexi meus pauzinhos, comecei a fazer trabalho voluntário numa escola. Enfim, eu sempre fui muito dessa de pensar, imaginar e a coisa acontecer. Mesma coisa para entrar na faculdade. Então, eu tinha lá meu plano de ação, de estudo, e aí batata. Passei em 2 faculdades, passei em pedagogia e administração. Levei as 2 juntas assim por um bom tempo. Aí comecei a me apaixonar por administração. Falei, agora eu quero ser uma alta executiva e viajar a trabalho. E aí, puta, tracei meus planos lá na época, isso na época da faculdade, gente, 18 anos. Então, para mim, sempre foi uma coisa que me moveu estar aí, né, para realizar esses sonhos. Aí eu lembro que eu consegui entrar no banco, e aí entrei como estagiária de cobrança. Falei, começava a almejar os cargos maiores. Eu quero chegar naquele cargo, eu quero chegar. E aí eu fui sempre galgando, e aí eu me lembro assim, cheguei no auge da minha felicidade, era quando eu fui contratada para dar treinamento no banco, e aí eu acabava viajando o Brasil inteiro. Então, assim, sempre fui muito de conquistar. E aí, ao longo do tempo, a gente vai aperfeiçoando, né? Mas eu sempre tenho desde sempre, vou até mostrar aqui para vocês, um método que eu faço, que eu separo o meu, tá aqui, ó, pra vocês não acharem que é mentira, ele fica aqui na minha parede, para eu olhar para ele toda hora. E aí, assim, é coisa simples, gente, eu não sei se vai dar para olhar. Pego uma folha, divido em 12,
Isso eu sempre faço no começo do ano, então esse aqui tá fresquinho, a gente tá em fevereiro, né? Então aqui, fevereiro, olha lá o que eu tenho aqui no meu fevereiro, eu tô de pé torcido. Aí eu sei que eu não posso me mexer muito, então eu tenho que traçar o meu plano de ação, fazer os vídeos da Insight, que estamos fazendo, estudar algumas coisas que já tá aqui e fazer a vistoria do carro. Então eu coloco tudo aqui assim nos meses, ó, as principais pontos. Por exemplo, eu sei que em julho, e aí é bom a gente pensar no ano, gente. Por exemplo, eu moro em Portugal, né? Aí junho, julho e agosto é férias da Maia, da minha filha. Então, assim, eu sei que eu não vou poder produzir na mesma velocidade, na mesma quantidade, então eu tenho que considerar, eu coloco ali férias Maia. Mas daí, em compensação, em agosto, o ex-marido vem para Portugal, ele mora no Brasil, vem para Portugal, então, assim, agosto vai ser o meu mês que eu vou super dar um turbo. Então, assim, esse meu panorama geral aqui, ele vai norteando aí o meu ano. E aí eu já sei mais ou menos ali, né, o que vai realizar naqueles meses. E aí eu tenho também aplicativos de tarefas. Quem não tem, né, Rick? Você trabalha com aplicativos de tarefas? Como que Sim, você funciona assim o teu dia a dia? Você tem agenda, você vai no aplicativo dando check, ou você vai no caderninho, aqueles caderninhos tem fim. Eu sei que o Davi ele já me confessou e eu já vi a organização dele. Ele é daqueles que tem um caderno universitário, gente, de 10 matérias, e aí ele vai fazendo o caderno do ano. E ali ele vai escrevendo tudo que ele tem que fazer, e lista e checa. Eu quero saber como que você faz a tua organização diária aí. eu já não sou muito esse exemplo de organização. Para mim é bem diferente. Como eu falei, a gente vai dançando conforme a música de uma maneira geral. E o empreendedor, eu acho também, ele tem um pouco dessa instabilidade né, de uma maneira. E aí o que acontece? Você vai, tenta se programar dentro do possível, mas é claro que mesmo dentro um pouco dessa desorganização, você acaba gerando uma rotina, né? Criando uma rotina. Então, eu tenho rotina de manhã de dar uma olhada nos processos, ver como é que está essa situação. Agora, com o mundo praticamente virtual, né? A gente não tem mais muitas coisas presenciais, então você ganha em deslocamento, você não tem perda de tempo. O deslocamento, você vê, estamos fazendo aqui uma aula online, né? Não tem que se encontrar para preparar, fazer aquela coisa toda. A gente, claro, que tem uma preparação, mas a gente economiza muito tempo quando a gente está fazendo as coisas online. E, no meu caso, a justiça também está passando por um online, então fica muito mais fácil. Hoje eu vejo que as minhas frequências de saída para fazer coisas na rua são cada vez menores, ao ponto de às vezes, passar praticamente uma semana inteira em casa. Então é o contrário, eu tenho que sair para fazer as coisas. E acredito que alguns empreendedores aí se identifiquem com isso, que estão cada vez mais online. Alguns outros trabalham com parte comercial, parte de loja e tudo mais, talvez tenham um ritmo diferente, né? E aí, voltando ao que você me perguntou sobre aplicativos e ferramentas, eu uso basicamente o Trello. Eu acho uma ferramenta excelente, aprendi a usar, ele é de simples manuseio, e o mais importante dele, ele é multiplataforma. Eu acho que isso para mim é fundamental. Eu cada vez mais estou em nuvem, né? Para mim, eu acho que é um futuro sem volta, é um presente, né? E é um futuro sem volta. Você tem que estar hoje trabalhando com liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade financeira. E essas liberdades que a gente tanto prega, né? A gente falou em alguns vídeos anteriores, Paulo e Davi, sobre a nossa ida a Portugal, né? O ano passado, como foi um desafio para a gente, mas conseguimos realizar esse sonho, esse desafio, né? Usando inclusive a ferramenta Smart, que foi muito útil para a gente, por isso a gente trabalhou ela em um vídeo anterior, para poder aplicar o Smart. E eu, nessa questão de organização, uso o Trello, porque o Trello é uma forma simples, como eu falei, ele é multiplataforma, você vê no celular, você vê no computador, você vê onde você quiser, e ele se atualiza rápido, é um aplicativo seguro, de uma maneira geral, nunca tive problemas com ele, e ele é bem dinâmico, né? E aí, basicamente, é esse, aliado a uma boa agenda e um bom e-mail. A agenda tem várias por aí, mas quem tem muito compromisso tem que realmente tomar cuidado com o agendamento de tempo, essa coisa toda, para não se embananar. Mas como a semana é feita de 5 dias, a gente também consegue distribuir as tarefas e as organizações 5 dias. Na Rede Insight, a gente usa todos os dias para trabalhar, por incrível que pareça.
Estamos aqui todos os dias, pelo menos esse mês de fevereiro, a carga tem sido intensa, e a gente sabe que depois, fazendo as tarefas de casa, tudo fica mais fácil, né, Paula? É isso aí, maravilhoso. Já deu para perceber que o Rick é mais simplista, né? Eu já estou aqui cheia de métodos, já quero mostrar tudo para vocês. Ele, minha rotina aqui tá ótimo, gente, não tem regra, mas eu vou dar aqui a minha fórmula mágica, vou passar para vocês como que eu faço para realizar tudo que eu quero, tudo que eu desejo, e tenho aí já meus próximos sonhos e planos, né, claro, porque eu vivo para sonho. Então, assim, uma das minhas metas para esse ano, quando eu fiz o meu planejamento, e é interessante a gente trazer aqui uma coisa que o Rick falou, tudo isso que a gente passa para vocês aqui, todas essas ferramentas, a gente usa e a gente aplica no nosso dia a dia, no nosso negócio. Eu, Paula, que já fui Paula Ajuda, hoje já sou muito mais que Paula Ajuda, sou uma discípula da Insight, né? Sou aí a prova viva de que se a gente usa todas essas ferramentas e toda essa metodologia, a gente tem sucesso, não tem como. E aí, então, assim, trazendo para a realidade, foi o que o Rick, né, passou aqui para a gente, que para a viagem que a gente fez para Portugal, teve um planejamento e a gente usou isso tudo. Então, não só para os negócios, para a nossa vida e para tudo que a gente faz, a gente já falou disso, que a gente precisa de planejamento. E aí, para o meu ano, né, naquelas reflexões de virada do ano, eu falei assim, esse ano passado, nossa, gastei muito dinheiro, foi o ano da minha mudança, então foi o ano daquela reestruturada, e aí esse ano eu falei assim, agora eu preciso recuperar o que eu gastei, o que eu investi, né, porque para mim foi um investimento nesse sonho, então também nomear aí na cabeça, né, ter sempre um objetivo, então eu já tinha determinado que eu ia gastar tanto do que eu tinha guardado, e aí gastei um pouquinho mais, confesso. E aí eu virei o ano e falei assim, tá, agora eu preciso recuperar esse investimento que eu fiz nesse sonho, então vai ser um ano de muito trabalho que eu estou focando muito em ganhar dinheiro. E aí eu tenho já, usando a método SMART, o quanto de dinheiro eu quero ter guardado em dezembro. E aí isso baseou e permeou todo o meu ano, as ações que eu vou estar fazendo mês a mês, para eu chegar lá no dezembro, quando eu fizer o balanço desse ano que passou para o próximo ano, né, o que eu quero conquistar, ver aí o que aconteceu, o que não aconteceu. Claro que milhões de imprevistos acontecem no caminho, imprevistos bons, imprevistos ruins, né, e a vida é assim, então isso tem que ser muito adaptável à realidade, tanto que o meu aqui tem alguns meses que estão em branco, tipo junho, eu não sei o que vai acontecer, deixei em branco, deixo para ver mais perto. E aí eu pego também um pouco desse método do Rick, que trabalha de 3 em 3 meses, eu acho que fazer essas medições mais curtas, tendo aí o ano e fazendo essas medições trimestrais, eu acho que é o ideal. Então, o que eu faço? Pego ali o foco do mês e dos próximos 3 meses, coloco lá no aplicativo, eu uso To-Do. Assim, já tive vários, já fui apaixonada por vários, não tem regra, tem que ser. Qual que é o melhor, Paula? É o melhor que você acha que se adapta à tua realidade. Então, eu estou usando To-Do. E aí eu faço sempre os 3 próximos meses. Então, o mês que a gente está, o mês, por exemplo, fevereiro, eu tenho de fevereiro, março e abril. Sempre vou subindo ali, passa um mês, eu vou mudando esse mês. E aí eu pego o foco de cada mês e as ações que eu preciso realizar, ou seja, as tarefas práticas que eu preciso realizar para alcançar aquele meu objetivo do final do ano. Então, assim, por exemplo, o que eu posso fazer em fevereiro com o pé torcido sem poder sair de casa? Vou estudar tudo que eu posso sobre alojamento local, que é um negócio que eu tenho aqui em Portugal, que é o que me dá dinheiro em euro, que é o que potencializa isso. Então, assim, tratei todas essas estratégias, então vai ser um mês de muito estudo. Mês que vem eu já vou começar a implementar, já estou de alta, vou começar a implementar essas mudanças para acolher esses hóspedes dos alojamentos locais e entender como que eu posso ganhar dinheiro com eles, entendeu? Uma coisa que eu não vinha fazendo no ano passado. Era uma oportunidade que eu fazia só gestão de Airbnb, check-in, check-out, e eu vi um mundo que se abriu, né? A partir do momento que a gente vai estudando, vai focando e vai entendendo aonde a gente pode chegar e aonde a gente quer chegar. Então, eu tenho aí traçado mês a mês e no aplicativo as tarefas, assim, básicas mesmo. Estudar sobre isso, comprar o mimo tal, assim, tudo listadinho, aquela coisa, porque se a gente coloca uma coisa muito macro, quando a gente começa a dividir em tarefinhas, a gente vê que isso demora muito e aí a gente nunca começa, porque a gente nunca vai alcançar aquilo. Então, o segredo é desmembrar
Isso é o plano de ação, tá, gente? Trazendo aqui para o nome técnico, isso é plano de ação. É você pegar uma meta, destrinchar aí no passo a passo e agendar num cronograma factível, ou seja, isso você tem que analisar toda a sua vida. Não adianta eu falar assim, todos os meses eu vou estudar de tal a tal hora, blá, 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 sendo que eu sei que no mês de férias da minha filha não vai acontecer. Então, tem que trazer para a realidade, por isso que esse panorama do ano funciona bem, e aí trabalhar de 3 em 3 meses com essas pequenas tarefinhas desse passo a passo do que você precisa para lá para o final do ano, ou sei lá, para daqui 5 anos. E aí, o que eu faço todo domingo ou toda segunda? Quando eu vou planejar a minha semana, eu passo a lista naquelas atividades chaves que eu tenho que fazer para alcançar aquela meta, e aí vejo o que eu posso encaixar em qual dia da semana, e aí a coisa vai acontecendo, entendeu? Quando você vê ali uma tarefinha, você fala assim, deixa eu colocar aqui, eu já realizo isso, e essas pequenas tarefinhas que você vai fazendo dia a dia, que te permitem você chegar lá no final do ano, ou final de 3 meses, ou final de 6 meses, com o objetivo que você determinou. Então, assim, se você vê uma coisa muito grande para fazer, você não começa nunca. Destrincha em pequenas atividades, separa isso por mês, vai destrinchando nas semanas e nos dias desse mês, e aí vai fazendo essa medição. Gente, sou muito a louca da organização, sou muito a doida da realização, porque isso, gente, é o meu dia a dia, e eu faço isso com os meus clientes. Os clientes me pagam para isso, esse é meu dom. Eu pego, eu estou em fazer isso, minha vida é tão caos. Não, vamos trazer aqui, você vai fazer isso ao dia, lista de tarefas aqui, eu acompanho, a gente vai traçando juntos, porque traçando juntos, é cada um na sua particularidade, com a sua realidade, com o seu dia a dia, com os seus sonhos, né? Então é muito pessoal, e isso me fascina. Vocês veem que meu olho brilha quando eu falo, né, Rick? Não, eu acho que tem essa questão, sim, de organizar a agenda. Eu acho que facilita muito quando a gente vai destrinchando, né, os assuntos, os tópicos que você tem que fazer. Por isso que o aplicativo ajuda, mas quem organiza mesmo é a pessoa, porque ela vai botar a lista de prioridades que ela tem. O empreendedor ou a empreendedora tem que ver quais são as prioridades. Algumas tarefas devem ser delegadas, né? Outras não, outras têm que ser feitas pela gente, mas existe aquele concentrador, o que às vezes atrapalha demais, né? A pessoa que concentra demais, eu acho que não é bom. Mas se ela faz essas tarefas de criar a agenda, destrinchar ela, botar ela num período de tempo, numa régua de tempo que eu falo, e você ir devagarinho, ir concretizando. Às vezes você passa por uma semana, por um mês ou por um trimestre, né? E você vê, olha, quanta coisa acabei fazendo devagarinho, eu fui fazendo as atividades, né? Fui colocando as coisas em dia, e aí você consegue realmente fazer muita coisa. É aquele velho ditado, né? Para fazer uma jornada, você precisa dar o primeiro passo, você precisa estar caminhando essa jornada, e cada dia construindo esse tijolinho, um bloquinho, que aí você constrói um castelo inteiro. É importante isso. E se o empreendedor, a empreendedora ou a pessoa tem alguma dificuldade, já indo agora para a segunda parte, né, do nosso vídeo, a questão do mentor e da consultoria, eu acho importante ela pedir ajuda de pessoas que tenham um pouco mais, talvez, de experiência ou vivência, vamos dizer assim. Não é que ela tenha um conhecimento profundo, mas como a mentoria ajuda, né? Como a mentoria dá uma dinâmica para a situação. A pessoa, às vezes, se sente, mesmo com tudo isso, com toda essa organização sendo impedida, eu vou pelo caminho A, eu vou pelo caminho B, né? A gente viu na ferramenta Smart que tudo é um desencadeamento ali, tem a parte de vivência, de experiência, de quantificação, de desafios e de tempo, né? E aí, tanto a mentoria como a consultoria, mas acredito mais a mentoria, né, pode ajudar melhor as pessoas a se desenvolverem, a criarem, principalmente os empreendedores e as empreendedoras que têm um negócio, como a gente, né, tem individualmente, mas também tem conjunto aqui, a gente aplica tudo que a gente fala e a gente aplica tudo, né, a gente faz na prática para ver a diferença. Então, a mentoria, através até de um método praticamente exclusivo da Rede Insight, o método socrático, né, provoca muito o empreendedor a pensar. O que a gente quer com isso é fazer o empreendedor pensar, né, a pessoa reagir
a uma situação. A consultoria, ela simplesmente coloca um objetivo e você tem que correr atrás. Já a mentoria realmente faz a cabeça fervilhar, né? Bom exemplo é a Paula, que, como sempre, quando fala de um processo de mentoria, que a gente vê que borbulhou, fervilhou muito a mentoria, né, Paula? É impressionante e bom ponto você ter trazido aqui, Rick, porque assim, nós pequenos empreendedores e muitas vezes empreendedores individuais, né? A gente está muito focado e com a cabeça realmente como aquela viseira de cavalo que a gente não consegue enxergar. Eu lembro que quando eu trabalhava no banco, assim, as grandes estratégias eram discutidas um grupo de pessoas, então assim, trocava-se ideia, cada um jogava um ponto de vista, a gente às vezes via uma coisa que o outro não tinha uma visão, e nós, microempreendedores, né, empreendedores assim, individuais, a gente não tem com quem trocar, então assim, a gente só vê um lado, uma visão, e a gente acaba não tendo a visão do todo, né, e isso é muito rico, e economiza tempo, economiza bater a cabeça, eu sou muito fã e enfim. É que nem a advocacia. A advocacia, eu passei por esse processo de transformação. Você normalmente construir processos, acompanhar processos, depende de várias pessoas e situações, enfim, você tem muito, a troca é muito rica, né? Para você trocar ideias e visões diferentes. E aí, no momento que você começa a caminhar sozinho, trilhar sua jornada sozinho, a princípio parece que você está num vale, né, em que ninguém te escuta, ninguém te ouve, mas quando você começa a caminhar com pessoas, né, mesmo que você trabalhe individualmente, né, mas que você comece a ouvir e comece a mentoria de uma maneira geral, tendo a opinião ou tendo o acompanhamento de pessoas para te ajudar, para te apoiar, às vezes não é nem... Você sabe até como fazer, mas o ajuda, o apoio é fundamental, porque além de te direcionarem, você vê que realmente aquele pensamento, aquele planejamento que você tem, que é estratégico, ele está no caminho certo, você está caminhando, e aí você consegue enxergar que você está começando a obter os primeiros sucessos, os primeiros passos, e aí você começa a caminhar na direção certa. O que eu costumo dizer, ou ouvir dizer, e que é muito importante, o importante é você caminhar na direção certa, não é ter velocidade. Porque se você tem uma velocidade na direção errada, você caminha muito longe e quando você vai ver, o seu erro é muito grande. Agora, se você caminha devagar na direção certa e devagarinho você vai construindo essa situação, esse negócio, você vai cada vez mais confiante. E aí velocidade não é obrigatório, não é nenhum mandamento, entendeu? O importante é você caminhar devagarinho e mantendo o ritmo. E quando você vê, como a gente falou, a gestão de tempo, de tarefas, acaba passando um semestre, acaba passando um ano, e aí você vê o quanto de realização você teve. Então, essas ferramentas são importantes, essa situação, e a mentoria ajuda muito, realmente, né, Paula? Perfeito, a gente estava falando aqui de aplicativos, de métodos, de papéis, e aí se me perguntarem, para resumir esse nosso último vídeo de planejamento estratégico, qual é a melhor ferramenta? Sem dúvida nenhuma, tem aí bons parceiros, bons mentores, consultores, né? Eu tenho uma cliente minha até semana passada, a gente estava conversando, ela, ai, Paulinha, eu quero ser mais organizada, me passa aí um curso que eu tenho que fazer, que livro que eu tenho que ler? Eu falei assim, e perdeu o seu tempo com isso, me contrata, né? Eu estou aqui para isso, eu passo isso para você, eu organizo a tua vida e você vai fazer o que você tem para brilhar. Então, assim, muitas vezes é muita burrice nossa insistir numa coisa e querer estudar. Não, às vezes você só chama alguém que vai fazer para você, ou que vai te indicar um caminho, ou que vai te conectar com alguém que precisa conectar. Então, assim, conexões e pessoas sempre foram a melhor ferramenta, né, Rick? Com certeza, isso aí. Bom, para resumir aqui, eu não vou deixar de falar dos meus aplicativos favoritos. Rick já falou do Trello, sim. Trello é sempre vencedor aí. Já foi meu queridinho, mas vou falar que agora eu tenho um novo love, que chama-se Notion,
Quem ainda não ouviu falar, comece a fuçar, e meu cérebro funciona, milhões de abas, milhões de páginas, enfim, está servindo para tudo que eu preciso. Eu ainda vou convencer o Rick que ele ainda é melhor do que o Trello, porque, assim, dentro do Notion é um Trello muito melhorado. Então, se vocês não conhecem, vale a pena dar uma pesquisada. Ele não é tão auto-intuitivo, então tem que achar ali, assistir uns tutoriais para já se sentir integrado na ferramenta. Uma outra dica que eu vou dar para vocês aqui, tem poucos aplicativos, gente. Não adianta você ter o caderninho, uma lista de tarefas, uma lista de compras, uma pasta no Pinterest, uma coisa no Trello, uma coisa... Não, tenta integrar e simplificar isso, entendeu? Tem ali um calendário, uma lista de tarefas e, sei lá, um desses Notion no Trello para organizar aí suas ideias e seus projetos. Então, quanto menos, melhor. E quanto eles mais se conversarem entre si, aí é o mundo ideal. Rick, alguma dica assim rápida? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações se eu esqueci de falar mais alguma coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me acessam, que eu amo falar disso. Eu nasci para realizar sonho, fazer os outros realizarem sonho, inspirar, organizar. Só chamar. E você? Qual é o seu recado final aí? Acabamos já agora os nossos vídeos de planejamento estratégico, hein, gente? Quero ver todo mundo planejando e realizando. Então, eu aproveitando esse gancho aí da Paula, eu queria convidar todos a assistirem todos os vídeos, né? A gente fez uma sequência de vídeos, está bem legal, com bastante conteúdo, a ferramenta Smart, planejamento estratégico, o FOFA, né? O SWOT, matriz SWOT, bem lembrado, Paula. Tudo isso a gente aplica, né, tanto para os empreendedores como para a gente também, então faz a diferença. E acho que é isso. Assistam todos os vídeos. Tá bom, até o próximo vídeo, pessoal. Obrigada.